Marcelo da Corrégio. Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Ok, agora são 8h39. Marcelo está conosco nessa manhã. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Bajo. Bom dia, ouvinte. Pois é, Marcelo, e qual é o assunto de hoje? Hoje eu quero começar fazendo um comentário a respeito de uma matéria do Autosport no domingo, que falou a respeito do sistema Start-Stop dos automóveis. Então é um sistema que, ao pisar no freio numa parada, ele desliga o motor e quando tu alivia o pedal do freio, ele aciona o motor de novo. Em cidades grandes, que tem tempo de parada um pouco maior nos cruzamentos, com sinal, ele chega a economizar de 5 a 10% do combustível. Aí tinha um comentário no final da matéria que, se fosse possível, que o sistema fosse independente do motorista, que ele não tivesse um botão para acionar e desacionar, que o carro, na sua inteligência que está programada, avaliasse se era um melhor momento para que isso ocorresse ou não. Eu acho que não, tem que ter o botão. Eu já vi situações do tipo, eu quero parar num cruzamento e vem automóveis na preferencial, e eu piso no freio e o motor desliga. Quando tem um tempo para poder cruzar a via, eu solto o freio, o motor tem que funcionar, adquirir torque e arrancar. Isso é perigoso em cruzamento movimentado, pode fazer com que eu perca o tempo que eu vou poder cruzar com o carro a via. E aí vai causar uma colisão, de repente, de grandes proporções. Então, eu recomendo que, nesse tipo de evento, que se desligue o sistema Start-Stop para evitar o risco de colisão. Mas são muitos veículos que têm já esse dispositivo? Atualmente, toda a linha que tem os opcionais todos completos, né? Sim, os carros completos têm esse sistema aí. Bem, nós estamos também transmitindo pelo Facebook. Você pode acessar o Facebook da Rádio Onda Sul FM, ou então no Facebook você vai encontrar a participação do Marcelo ao vivo aqui na programação da Onda nesta manhã. Bem, Marcelo, e esse sistema, na sua opinião, ele proporciona realmente uma economia muito expressiva? Ele proporciona, principalmente em cidade grande, que se perde muito tempo com o carro parado no sinal, e a gente fica consumindo combustível com o veículo sem movimento. Isso não tem necessidade, então ao desligar o motor, a gente vai ter a ausência desse consumo, e obviamente o sistema mecânico, eletroeletrônico do veículo, ele está preparado para poder suportar esse nível de carga mais profunda, porque tu vai ter mais partidas por quilômetro rodado, né? Bajo, antes de iniciar os assuntos de hoje, eu queria agradecer o seu Ney lá de Nova Esperança, me tirou numa fria anteontem, vindo de Coronel Vivida. Eu tive problema com um carro que me foi emprestado para poder fazer uma inspeção numa empresa lá nessa cidade, que estava com pneu remote, e o pneu simplesmente desmontou, rodando a 60 por hora, descendo aquela serra ali quando sai de Coronel. E quando eu parei o carro para poder fazer a verificação e desmontar tudo para poder trocar o pneu, eu descobri que eu estava sem macaco e sem chave de roda. Poxa. E aí, olha, como tem bom samaritano na estrada, Baixo. 80% dos carros que eu escolhi para parar, avaliando que podia ser alguém que podia me dar uma ajuda, que o modelo de chave era compatível, 80% dos carros pararam. Incrível. Eu vi acontecer coisas que eu não faria. Eu não paro para ninguém pedindo ajuda, eu tenho medo de ser assaltado. E naquele dia eu estava com medo de ser assaltado. E o seu Ney, numa estrada verde escura, parou para me ajudar lá, me emprestou a chave de roda, macaqueou o carro lá comigo. Em 8 minutos eu resolvi o problema graças a ele. Fora as outras pessoas que pararam também para me ajudar, e infelizmente eu não pude gravar o nome de todas, mas estou deixando meu agradecimento público. E aliás, Marcelo, isso é um costume que a gente não tem. Eu, de vez em quando vou fazer uma viagem mais longa, eu dou uma olhada, ver se o step está cheio, se está tudo certinho, né? Mas a gente não costuma fazer isso. E às vezes, quando lá na estrada precisa do step, e o step tá vazio, tá murcho. Foi um erro meu, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu conferi esse documento. Porque o carro não era seu também. O carro não era meu, era da empresa. Eu conferi o documento, mas eu não fui lá ver se os itens obrigatórios de segurança estavam lá. E o step tava com 8 PSI de pressão só. A hora que eu botei o carro no chão, eu vi que não tinha nem 10. Aí eu consegui rodar até aquele posto que tem na Vista Alegre, acho que é Vista Alegre que chama ali, aquela comunidade que foi alvejada por granizo uma vez. Fui lá e completei a pressão do pneu. Capital mundial das lombadas, né? Pois é, mas é fundamental, né? A gente avalia a educação do motorista, como diz o meu pai, pela quantidade de lombada que tem na estrada. É verdade. E ali tem uma quantia enorme. Bem, Marcelo, tem uma pergunta aqui interessante. O Roger está perguntando o seguinte aqui. Dias atrás, você expôs sua opinião sobre a decoreba teórica e viciar o aluno a colocar o veículo em uma baliza. Falou também da facilidade para se tirar uma CNH no Brasil. Eu pergunto,
O fato de não haver obrigatoriedade de aulas de mecânica ou simples procedimento de trocar o pneu, usar extintor e demais cuidados. Aí não há um grande interesse posterior de fomentar a venda de peças e serviços? Uma pesquisa comprova que 80% dos danos nas peças nos veículos nacionais são em decorrência do mau uso dos condutores atrelado a uma má formação. Marcelo, com seu conhecimento, qual a sua opinião sobre isso? Né? Eu acho, Bajo, que é uma questão diferente. O brasileiro não gosta de norma. O brasileiro não gosta de seguir regra. Ele gosta de agir sozinho e acha que tem capacidade científica e intelectual de resolver problemas que tá na mão de outros que já foi resolvido. Então, se tu bota mais regra, ele acha ruim. Isso é uma coisa muito estranha. Ver qual é o percentual de gente que vai lá e obedece às placas de 80 km por hora nas rodovias. E tanto que eu já debati sobre isso aí, que diminui a carga mecânica que o veículo sofre, diminui o consumo de combustível, diminui a tua pressão de trabalho atrás do volante. Tu vai ter uma atividade muito mais calma, tu vai ter mais reflexo para poder te defender de um pedaço de parafuso que sai voando na estrada, um cachorro que atravessa, um buraco que aparece, um pneu que se dissolve praticamente, né? Então, o brasileiro não gosta de seguir norma. Repara que quanta norma tem na aviação? Né? O comandante se coloca na disposição de domar um equipamento de 200 milhões de dólares, às vezes, carregando 250 pessoas atrás dele. Se ele não seguir as normas, se ele fizer gambiarra, como se fala muito aqui, é certo que ele vai ter um problema futuro, vai acabar matando todo mundo, ou vai ter jogado dinheiro, muito dinheiro fora, porque não aliviou para a aeronave, assim por dizer. Então, se a gente seguir norma, a gente vai melhorar bastante o comportamento de todo mundo, solidário um ao outro na rua. Então é uma questão de cultura. A gente tem que aprender que a gente tem que seguir norma. Isso funciona muito bem. E essa questão Marcelo, você já abordou, eu não estava no programa, mas é interessante repetir que a formação do motorista no Brasil é bastante falha, né? A gente devia ter, por obrigação, todo mundo passar por simulador. A atividade que a gente tem no trânsito, no cotidiano, não é normalmente uma atividade que tu tem que ir lá usar do reflexo para te defender de uma colisão, de alguém que está atravessando a rua correndo. Uma coisa que me deixa muito assustado debaixo de noite, essa norma que criaram, aliás, a norma já é antiga, mas que ficou mais evidenciada no Código Brasileiro de Trânsito Novo, que o pedestre tem uma preferência sobre a faixa de trânsito. Se alguém está atravessando a rua durante a noite em cima de uma faixa de trânsito, e no sentido contrário vem um veículo de farol ligado, tu que está vindo no sentido contrário, tu não enxerga a pessoa, porque tu está cegado pelo farol do outro carro. O teu olho vai se adaptar àquela iluminação e tu, prestando muita atenção, tu não vai ver a pessoa, tu vai ver um vulto cruzando a pista. Então, naquele eu acho, tu vai ter que usar o freio para poder parar o carro antes de chegar na faixa. E isso é perigoso. Então, um pedestre ele tem que ter uma atitude, durante a noite principalmente, de saber que pode ser que os carros, os dois que estão vindo em sentidos opostos, nenhum nem outro está te enxergando. Isso é perigoso. E acho que é um comentário de ontem do programa, de anteontem, não estou lembrando agora, a respeito de pedestres que cruzam a pista em velocidade lenta. Eu me lembro que alguém comentou que parece que está desfilando. Isso é verdade. O pedestre ele tem a preferência, mas a gente tem que ser racional. Né? Tanto o motorista que está esperando quanto o pedestre, os dois de repente têm pressa. Mas agora tu cruzar lá, olhando para o telefone, como muitas vezes eu já vi, ou então passar devagarinho para mostrar para o motorista, tipo, ó, eu tenho poder aqui em cima dessa faixa. Acho que vamos ser racional, vamos um pouco mais na calma com isso aí. O Eduardo Casanova está perguntando aqui, Marcelo, bom dia, eu tenho uma Master 2016 e faço uma média de 9,5 na BR. Se chipar, será que melhora essa média, Marcelo? Chipar é para dar potência, né? Então, tu deu potência, tu vai consumir mais combustível. A Master é um veículo de carga, ela é feita para poder ter torque, carregando o teu produto de venda, provavelmente na caçamba, no furgão. Então, tu ganhar potência com ela fazendo o que se chama de chipar, tu vai fazer com que ela realize um trabalho mais avantajado, ela vai ter uma capacidade maior, mas o que tu precisa é de torque, e chip não dá torque, chip dá potência. O nosso ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, o Lorival, eu tenho um Gol que estava acelerando muito, estava gastando muito, eu levei para arrumar, o cara disse que era o carburador, trocou toda a parte de cima, mas continua gastando muito, e é um carro 1.0. Isso, o que pode ser isso aí, Marcelo? Um Gol quadrado carburado é aquele motor CHT com camisas para poder converter ele de 1.6 para 1.0. Digamos que não é um padrão assim Volkswagen aquele motor, o CHT é um motor Renault
que foi adotado pela Ford na década de 60. Então ele tem um índice de desgaste um pouco mais maior que um típico motor Volkswagen da década de 80. Provavelmente essa aceleração a mais aí, ela pode ser resultado de uma cavitação interna do carburador que já está bem antigo. O carburador ele trabalha com uma restrição de ar através do controle de uma borboleta de aceleração. E quando ele trabalha muito tempo, como esse carro que tu tem há mais de 20 anos, com uma borboleta pouco aberta, o ar ele dá o jeito e ele escava as paredes do difusor para poder passar. É aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a mesma coisa no carburador. Então, ali é o seguinte, tu tem que fazer uma manutenção nesse carburador que envolva um preenchimento com solda dessas paredes. E é um troço bem complexo de fazer, não é qualquer mão de obra que consegue executar isso aí. Aqui na cidade tem uma pessoa muito boa, que é o seu Miguel Carregenato, mas o seu Miguel ele já está muito mais afim de pescar, que ele já está começando a curtir a vida. Então, não sei se o seu Miguel está disponível aí, de repente, para fazer esse serviço, mas o seu Miguel é um rei na arte disso aí. Então, ou de repente a troca por um carburador novo. Tá? Lembrando que há também a possibilidade de adaptação do sistema de injeção eletrônica no teu veículo, desde que tu não ultrapasse 10% da potência original, porque aí a tolerância que a norma permite, no máximo é isso aí, que tu ultrapasse até 10% da potência original do veículo, tu pode mudar o sistema de alimentação do carro. O Valmir está dizendo assim, Marcelo, eu tenho um Corolla 2012 e está queimando bobina. Qual seria o problema? Olha, é uma falha eletrônica bem grave. A rede neural do veículo, ela trabalha com pulsos para poder entender ordens digitais. E ela trabalha com níveis de tensão mínimo e máximo. Provavelmente esse sistema está ultrapassando o nível de tensão máxima e essa tensão mais alta, ela está rompendo o dielétrico entre os condutores numa mesma placa de circuito. Isso faz com que o sistema dure um pouco menos de tempo. Tem que analisar também se de repente a vela que tu está usando não é uma vela padronizada, homologada pela montadora. Então tem que verificar qual é a vela que a Toyota usa. Eu não sei qual é a marca agora, mas tem que ver se é uma vela original. A Flaviana está perguntando aqui, Marcelo, com as temperaturas mais amenas do outono e o frio do inverno, qual o sistema de aquecimento da água do chuveiro mais adequada e mais econômica até, né? A gás ou elétrica? Olha, disparado solar, tá? Sim. Esse é o número 1. Sim. Só que o solar, ele, por exemplo, não vai poder te dar uma assistência completa quando tu tem muito tempo de tempo nublado chuvoso. Agora, lembrando, tá? O solar não tem a ver com o sistema fotovoltaico para produzir eletricidade. É o sistema que produz calor a partir da luz do sol. Sistema muito fácil. A luz do sol bate numa placa de cobre, a placa de cobre esquenta, a água fria passa dentro e troca calor. Simplesmente isso. Depois vem o sistema de aquecimento a gás. E, por último, o sistema elétrico. O sistema elétrico brasileiro, ele ainda tem um pouco de inteligência, porque é um sistema de aquecimento por passagem. A gente só esquenta a água que vai consumir. Enquanto que o sistema americano, por exemplo, eles têm um boiler de 400 litros com um resistor dentro, que é obrigado a aquecer, às vezes, 400 litros d'água para o caboclo lá tomar banho e gastar 100. Então, tu aqueceu 300 litros e não usa. O nosso sistema ainda é mais inteligente do que o aquecimento típico americano. O nosso amigo Janinho está perguntando aqui, Baggio, bom dia, o óleo lubrificante para motor diesel no Brasil é óleo virgem? Dizem que tem mistura de óleo reutilizado. Procede isso, Marcelo? Procede, mas não é só o óleo para diesel, é para todo o lubrificante utilizado em motor no Brasil. Quanto mais caro tu paga o óleo, menos parcela reciclável ele tem. Então, se tu pegar um óleo sintético aí de uns R$70 o litro, certeza ele é um óleo puro. O óleo sintético, basicamente, todos eles são óleos puros, sempre virgens. Agora, óleo mineral e óleo semissintético, em que a base dele é uma base oriunda do petróleo mineral, esse aí tem uma parcela reciclável, mas isso não é um problema, tá? O óleo ele é feito, a reciclagem através de uma centrifugação, que vai fazer com que as fases que são mais densas, elas sejam colocadas na parte de fora, nesse sistema centrífugo. E daí um equipamento faz a sucção somente da parte interior, que vai ter agora uma limpeza profunda verificada pela centrifugação, e ele é agora novamente óleo base lubrificante normal, limpo, aí ele é readitivado, controlado o pH, controlado o índice de turbidez, tirado o particulado metálico, que todo motor deixa, e vai para o uso outra vez, sem problema. E qual o limite no carro normal, um carro que não está queimando óleo, o limite para troca, Marcelo? 10 mil quilômetros no óleo sintético ou semissintético, 5 mil na maioria dos veículos que utilizam óleo mineral. No óleo mineral, 6 meses, no óleo sintético, semissintético, 10 mil, 1 ano. Em alguns veículos,
que tem um layout de motor um pouco mais antigo, eu recomendo mesmo com óleo sintético utilizar o tempo de 1 ano ou 5.000 km, que é o caso daquele Gol 1.0 16 válvulas, que tem uma pressão térmica muito elevada por conta do tamanho pequeno do motor, que a Volkswagen não obrigava, mas eu recomendo o uso de óleo sintético e troca com 5.000 km, senão ele vai ter uma carbonização absurda dentro. O sistema VHC da GM também é adequado, o mesmo tipo de óleo, sintético com troca em 5.000 km. Bem, Marcelo, o Wagner está perguntando aqui, o Wagner Casal, o seguinte: Marcelo, quando o carro é flex, ao trocar de combustível, normalmente quantos quilômetros é recomendado andar para o sistema reconhecer a troca? Tu tem que apresentar para o carro não quilometragem, tu tem que apresentar para o carro perfis. Então eu recomendo que tu ande num piso plano, aceleração constante de estrada, piso plano com parada e arrancada de cidade, subir um morro, descer o carro no morro engrenado, para que o sistema aprenda as faces de trabalho. E uma recomendação muito importante: se tu parar, por exemplo, num posto movido a álcool e pedir para completar com gasolina, quando tu der partida no teu carro, ele vai dar partida a álcool. Quando tu chegar em casa, ele vai estar sendo estacionado na garagem movido a gasolina. Eu recomendo que tu desligue o carro e ligue de novo para ele aprender como é que faz para ligar a gasolina. Senão, gelado, ele não vai saber o que fazer com combustível novo e o motor não vai pegar. E eu já tive esse problema. A nossa ouvinte Val está perguntando, eu pergunto para o Marcelo alguma dica para economizar combustível com a Pajero TR4 2008 automática. É um carro pesado, tá? É um carro que tem uma caixa de redução, uma caixa de câmbio com uma redução para poder te providenciar um pouco mais de torque, já que o perfil dele é uso off-road. Ele tem pneus que tem garras para poder tracionar melhor em piso off-road, né? Então, uma recomendação que eu dou para esse veículo, na possibilidade, tu trocar de pneu, botar um pneu que tem um perfil mais para asfalto, mas lembrando que tu vai perder a característica de andar em sistema off-road com ele, porque ele vai deslizar mais fácil. Recomendo também minimizar o uso de carga inútil dentro do veículo, porque tu vai estar consumindo combustível para levar uma coisa que não tem necessidade, lembrando que o carro já é pesado, tá? E se tu tiver outra opção de automóvel para usar em casa, para usar na cidade, faça isso acontecer, porque é um carro que vai ter um rendimento bom ou menos inadequado em estrada. No para-arranca de cidade, tu vai ter que conflitar com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, toda vez que tu arrancar um carro de quase 2.000 quilos, tu vai ter que gastar combustível para fazer 2.000 quilos arrancar. Se tu tiver um carro popular de 1 tonelada, é metade da força que tu vai precisar. Força igual a massa vezes a aceleração. Pois é, e tem mais uma pergunta aqui, a Ivone está perguntando, Marcelo, eu tenho um Celta e ele está consumindo muita água, isso é sintoma de quê, Marcelo? Provavelmente algum tipo de falha no sistema de arrefecimento que tem algum tipo de vazamento de fluido de arrefecimento. Então, vazamento de pressão de arrefecimento. Então, se tu tem... É como uma panela de pressão, tá? O sistema de arrefecimento do automóvel, ele trabalha muito parecido com uma panela de pressão. Se tu tirar a válvula de segurança, a válvula de alívio da panela, ela não tem a pressão desejada de trabalho alcançada. E aí a panela não vai ter a temperatura de trabalho adequada, que é na casa de 130 graus. Um carro que tem uma falha como um furo na tubulação, um rompimento na tampa do vaso coletor de expansão, ele não vai pressurizar. E daí a água que está aquecida dentro do sistema vai acabar vaporizando e saindo por esse furo. Então aí tu vai perder fluido por conta desse furo. E outra questão que pode existir, pode ser que o motor tenha passado por um sobreaquecimento e a junta que fica entre o bloco e o cabeçote, ela acabou ficando carbonizada. E daí tu vai perder água por aquela falha ali. E tu não vai encontrar pingo nenhum no chão. Isso que é uma coisa muito ruim. Tu sabe que está baixando água, tu procura onde é que está esse pinga-pinga de água e tu não acha, é porque está vaporizando. Então, primeiro procure alguma falha na tubulação, né, um furo no tubo de borracha, alguma conexão corroída, uma falha na tampa do sistema de vaso coletor de expansão e depois ver se não tem nenhum superaquecimento no histórico do motor que produziu um detalhe na junta do bloco. A Luizete está perguntando aqui, qual a melhor marca de bateria para um Gol? Olha, não sei se eu posso falar de marcas assim abertamente, mas vamos nessa? Eu recomendo as baterias fabricadas por uma empresa chamada Johnson Controls, que fabrica a marca... fabricava a marca Bosch, não é mais, a Bosch não fabrica mais lá, a Moura, a Eliar e tem mais uma que eu não estou lembrando agora, que é a Delphi Freedom, só que a Delphi Freedom não faz mais bateria automotiva, só faz bateria estacionária.
Qualquer outra bateria que não foi citada, ela vai ter um rendimento um pouco menor. Mas avalia assim, ó, se tu tá preocupada com o custo da bateria por quilômetro rodado é uma coisa. Se tu tá preocupada com o custo da bateria quando tu vai adquirir ela, é outra. Então, de repente, tu vai comprar uma bateria de R$200, né, que vai durar 200 dias. Tu vai pagar R$1 por dia de bateria. Se tu pagar uma bateria de R$400 que dura 400 dias, tu também vai pagar R$1 por bateria. Só que tem uma diferença bem grande entre as duas, né? A primeira vai falhar na metade do tempo da segunda. Então, o índice de disponibilidade do veículo dobra. Então, quanto custa tu chegar de manhã no teu carro, bater a chave e o motor pegar de primeira? Se tu estiver atrasado para o trabalho, se estiver atrasado para ir para o médico, se estiver atrasado para uma entrevista de emprego, e tu perdeu o horário porque a tua bateria só durou 200 dias. Então avalia o que é mais adequado para ti. Eu prefiro a bateria cara que dura bastante, tá? Eu já tirei bateria no meu carro com 6 anos de uso. Nossa. 6 anos. Bateria cara, bateria de qualidade, tá? E eu cuido da bateria durante a existência dela para com o carro. Então, final de semana eu saio para dar uma volta com o meu veículo, mesmo que ele não tenha sido utilizado, né? Eu tenho 2 automóveis e tenho um que eu guardo especificamente para viagem. Então, ele passa a semana inteira parado. Final de semana eu saio para levar o cachorro para passear, assim por dizer, para poder dar uma carregada no sistema, tornar o pneu mais arredondado, porque ele fica plano, onde ele fica parado na garagem, ele chapa embaixo. Aí, se tu deixar o carro muito tempo parado, ele sai desbalanceado. Então, tem que dar uma trabalhada com ele para lembrar para ele que ele tem que ser redondo outra vez. A última pergunta de hoje, vamos fazer aqui com o Rogério, que está perguntando, gostaria de saber qual a opinião do Marcelo sobre o câmbio automatizado. O câmbio automatizado ele tá para deixar de ser usado no Brasil. É um sistema barato, praticamente no sistema de uma embreagem criado e melhorado a tecnologia aqui no Brasil. O problema é que ele tem dado muito tranco. O software que interage com ele não consegue avaliar bem se a embreagem que existe vai ser solta com velocidade ou não. Outra coisa que se comenta é um veículo extremamente complicado para poder fazer uma baliza em subida, por exemplo. Tu vai estacionar numa rua que é uma subida, e para tu saber qual é o ponto que o veículo vai resolver soltar a embreagem por meio de um solenoide, é uma questão de desviação. O sistema de dupla embreagem funciona muito bem com o câmbio automatizado. Então é o câmbio que tem em veículos esportivos, como o Jetta TSI, por exemplo, tem esse câmbio. O Golf GTI também tem esse câmbio. É automatizado, só que é dupla embreagem, que a diferença é que quando tu engata a segunda marcha, a terceira marcha já está pré-engatada. Então tu não tem uma troca de marcha, tu tem uma troca de embreagem. Ele faz isso muito, muito rápido. Então não tem aquele tranco clássico. O sistema automatizado monodisco, ele vai dar esse tranco, até porque a gente acha que está dirigindo um carro automático normal e não alivia o pé na hora de fazer a troca da marcha. Então ele sempre dá esse tranquinho e parece que as manutenções têm sido de valor um pouco mais elevado. É um veículo que não saiu como se esperava, mas tem um lado bom. Vão colocar o sistema automático puro, epicíclico, a ser popularizado e finalmente o preço dele vai cair. Esse ano, eu comentei, acho, no quadro que estava o Everton aqui com a gente, vai ser o primeiro ano da história da indústria automobilística nacional que a venda de veículos com câmbio automático vai ultrapassar a de veículos manual. Bom, pessoal, eu ia falar que é a última pergunta, porque infelizmente nós temos aqui um limite de tempo, né, com o Marcelo. O interesse é grande, as perguntas não param de chegar, mas a gente vai pedir desculpas porque o Marcelo também tem o seu tempo aqui conosco. Marcelo, muito obrigado e até a próxima semana, até a próxima oportunidade. Eu gostaria, inclusive, que o Marcelo abordasse também sobre essa proposta no próximo programa aí, de ampliação do prazo de validade da carteira de motorista. O que o Marcelo acha sobre isso, se tem vantagens ou não. Marcelo, obrigado e até a próxima. Obrigado também, bom dia a todos. São 9h02. O Marcelo volta então daqui a 15 dias, né, trazendo as orientações, respondendo as perguntas do ouvinte. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. 9h03. É impressionante, né, como esse assunto veículos desperta interesse, né, inclusive muitas mulheres fazendo perguntas aí sobre o funcionamento do